E aí, gente, bem-vindo a mais um FTF. Tô com o Rodrigo Santos aqui. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, por participar aqui com a gente. E eu gostaria de começar, então, com a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm no nosso canal, quem que é o Rodrigo Santos? Cara, um empreendedor que começou nesse universo empreendendo em 2000. O primeiro negócio meu foi em 2011, mas foi um negócio muito. Eu vou contar aqui um pouco a história de como foi começar a empreender. Foi muito simples para mim empreender, diferente da maioria dos cenários. Então, vamos trazer aqui a visão de como foi esse começo. Mas uma coisa curiosa, eu aprendi a programar com 16 anos, né? Entrei na área Que legal. técnica com 16 anos. E desde então, cara, eu comecei na área técnica, entrei na Natura com 18 anos, fiz carreira dentro da Natura até o IPO. Depois do IPO da Natura, fui trabalhar no Family Office deles. Do Family Office deles, em 2011, foi o meu primeiro negócio. Então, contando de forma simples, eu sou um cara que veio de uma história de vida muito simples, que começou na área técnica e que mudou completamente a vida desde o momento que aprendeu a programar. Então, foi essa a minha jornada inicial. A carreira profissional iniciando dentro da Natura, até o IPO da Natura e depois o processo para ir trabalhar diretamente com o Pedro, o Luiz e o Guilherme, que são os três fundadores da Natura. Que legal, cara. E nessa jornada, imagino que você tenha aprendido muito, né, de ter feito toda essa jornada até o IPO, porque você pegou o início de muita coisa, né? Cara, eu costumo dizer que foi um processo interessante, porque eu vou falar de sorte, porque sim, eu acredito muito assim na coincidência também, né? De um jovem muito simples, ou seja, de uma origem muito humilde, eu estava no lugar certo. Então, tudo aconteceu assim em momentos bem importantes. Então, a Natura fez o IPO, se eu não me engano, em 2004. Né? Nesse momento de 2004 para 2005, eu era analista VIP dos executivos da Natura. Então, nesse momento do IPO, nessa transição, eu estava numa posição de analista ainda. Não tinha coordenação, não era líder. Então, nesse momento, eu só cuidava dos executivos. E quando eles fizeram o IPO, eles decidiram sair da presidência e foram para o conselho. E nesse processo, o Pedro, Luiz e o Guilherme, os três fundadores, eles montaram um family office chamado Janus. E eles falaram, cara, eu quero o Rodrigo que venha comigo. Então, foi no momento certo, assim, muito jovem, e trabalhar diretamente com os três executivos, os três Que legal. fundadores da Natura. Então, esse foi com certeza aí um grande diferencial na minha carreira, poder, ainda muito jovem, estar trabalhando diretamente com os três. E você sabia que você queria trabalhar com desenvolvimento desde o início? Era o que você fazia na Natura já também? Na Natura não, na Natura eu comecei na área com 18 anos, muito jovem, né? Eu entrei como terceiro, como Grupo Imarés, cara, eu vou começar a contar minhas ideias, a minha idade aqui, né? Então, Grupo Imarés é uma empresa de tecnologia muito grande, uma consultoria muito grande na época, depois foi adquirida pela Sonda. Então, eu entrei como terceiro, que era técnico de laboratório. Eu fazia formatação de computadores. Foi assim que eu comecei a carreira dentro da Natura. Legal, cara, que bacana. E hoje o que que você faz, Rodrigo? Cara, nesse momento, eu estou numa iniciativa de. É uma aplicação que faz todo o processo de outbound, social selling, criação de conteúdo para o LinkedIn. Cara, e é bem interessante o processo até chegar lá, né? Então, antes disso, antes da própria Vensify, eu criei uma outra startup em 2015, depois da primeira iniciativa empreendendo. Tive uma segunda iniciativa que foi em 2015. Em 2015, eu lancei a Rapcode. Foi uma das primeiras escolas de programação para criança do Brasil. Que Isso foi legal. uma loucura, cara. Então, a gente teve um processo de 2015 até 2021, até a venda. Então, todo o processo de fundraising, escala, crescimento, a gente foi para Portugal, Espanha, França. Cara, o negócio foi muito grande. E o aprendizado nesse processo foi bem legal, entendeu? Coisa de conselho, você trazer fundo, você trazer sócios. Então, todo esse processo de aprendizado levou até em 2021 para a venda da empresa. Em 2021 mudei para os Estados Unidos. Então eu estou há 4 anos morando aqui agora. E nesse processo dos 4 anos aqui que eu voltei a fazer um Masters, que é uma coisa que eu queria ter feito e não fiz. Né? Fiz o meu Masters aqui em AI e Machine Learning. E nesse processo daí eu decidi seguir. Eu falei, cara, vou empreender de novo. Na verdade, sendo bem sincero, eu fiquei muito machucado nesse período de ter construído. Eu falei, cara, acho que eu não quero empreender mais. Aí nesse processo, aí veio a validação da Vensify. Eu posso abrir um pouquinho como que eu fiz a validação da MVP, caso faça sentido para você. Que é bem interessante, porque eu validei o MVP da Vensify invalidando uma outra tese de negócio. Normalmente é assim que funciona, né? Mas então vamos lá, cara, que eu tô curioso, assim. Só pra gente fechar esse capítulo, então, da Rap Coding. Então você chegou a empreender, escalar uma empresa e teve o exit, né? Então você já
tem uma bagagem bacana, não só de ter tido um início de jornada muito rico, no sentido de conhecimento, né? De estar perto de pessoas que te abriram muitas portas, como você também teve seu empreendimento, teve seu exit, colocou uma grana no bolso e passou por toda a jornada do 0 a 1, né? Você fez o seu doutorado da vida e de negócio, né? Cara, E quando você decidiu empreender, como que foi esse... Assim, você já tinha uma ideia, você não tinha ideia? Como foi esses primeiros passos que te trouxe até hoje a Vencify? em 2011, quando foi a primeira iniciativa de negócio, foi a Trivo, que era uma consultoria de TI. Foi muito simples empreender, porque na verdade eu não queria empreender. Nem passava pela cabeça empreender. Jovem pobre que construiu uma carreira, que estava trabalhando diretamente com 3 bilionários, os caras incríveis te pagavam tudo com relação à formação, educação, tudo que você queria. Você era bem remunerado por isso. Eu falei, cara, para quem empreender, né? Estou com a vida perfeita aqui. Mas em 2011, os três decidiram, o Pedro e o Guilherme, que são os fundadores da Natura, decidiram que eles precisavam separar o Family Office, porque cada um estava indo para um caminho diferente, ou seja, tinha objetivos diferentes, e os negócios começaram a crescer também fora do Family Office. E nesse momento, basicamente, chegaram para mim: Rodrigo, a partir do próximo mês você vai ter uma empresa, você vai ser o prestador de serviço dos Family Offices, e você vai contratar todo mundo que está como terceiro, como teu funcionário, e a partir do próximo mês está aqui, ó. Aqui é o nome da empresa que eu sugiro para você, está aqui o contador, e você tem um escritório aqui na rua Amauri 255, ou seja, no coração do Itaim. Então, para mim foi muito fácil empreender, até com modelo de precificação, pra você ter ideia do meu serviço. Então, a jornada foi muito simples, cara. Eu não queria empreender. Então, esse foi o início da jornada. Mas eu fui picado, porque de 2011 até 2015 a gente escalou muito. Crescemos com uma consultoria de IT focada só em Family Office. Então, crescemos muito, mas chegamos num gargalo. Quantos escritórios de Family Office a gente conhece? São poucos. Aí chegamos assim, a gente vai abrir para outros mercados ou nós vamos focar só em Family Office? Então, foi nessa dúvida. Nessa dúvida, eu tinha outro sócio e falou, cara, não posso. A gente não pode misturar os negócios e trazer empresas tradicionais para dentro do modelo de serviço, porque vai misturar muito. Aí foi onde eu Uhum. decidi criar a Rapcode. Aí a Rapcode foi uma jornada de startup do começo ao fim, cara. Uma jornada de escala, cresceu muito rápido. Enfim, se quiser eu posso detalhar um pouco aqui. Eu sei, galera. Eu sei o que você tá pensando. Pô, o cara pausou o vídeo pra falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. E é exatamente por isso que você tá vendo esse rápido anúncio aqui. O Crispy é o grande patrocinador do vídeo de hoje e é uma empresa sensacional. Eu uso há mais de um ano para cuidar de todas as minhas redes sociais, todos os meus suportes, todos os meus microsas. Se você tem essa dor aqui que eu vou te mostrar, o Crispy é pra você. O que acontece aqui dentro da plataforma é que eu tenho muitas e muitas mensagens todos os dias de todos os canais, de todas as redes sociais, e é muita gente mandando mensagem. E uma coisa que me ajudou demais no Crispy é que eu consegui plugar todas as minhas redes sociais numa única plataforma, e hoje eu uso o Magic Reply deles. E eu consigo hoje criar com inteligência artificial, plugar uma base de conhecimento com todos os meus conteúdos do YouTube, da minha newsletter, de tudo, para responder as pessoas aqui automaticamente aqui dentro e me economizar um tempo danado. Então, se você lida com um volume muito grande de leads ou mensagens em múltiplas redes sociais, eu te convido para conhecer o Crispy, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Você chegou a captar dinheiro com algum dos sócios que você trabalhou, pelo relacionamento que você construiu e tudo mais, para começar um negócio? Sim. Na verdade, eu coloquei 1 milhão do bolso, então já comecei um negócio sem nenhum tipo de problema financeiro. Mas é legal, cara, porque a tese da Rapcode foi assim, o início da tese, né? A tese inicial era, legal, então a gente vai ser uma plataforma educacional de ciência da computação para educação básica para dentro das escolas. Essa foi a tese. Então, isso em 2015. Mas eu comecei a operação, a validar a tese, em março de 2015. Aí eu descobri a primeira coisa, né, que o mercado te ensina, né? Quando você começa um negócio que você não conhece. Eu comecei a bater na porta das escolas e as escolas falaram, legal, vamos conversar no segundo semestre. Eu falei, Uhum. mas como assim no segundo semestre? Não, a gente só discute novos modelos educacionais, novas alternativas no segundo semestre para poder colocar no próximo ano. Ou seja, cara, errei completamente o time. Não entendia nada do mercado. Foi nesse momento que eu falei, legal, então eu vou ter que abrir escolas de rua. Aí eu olhei para o Flávio Augusto e falei, acho que eu consigo fazer igual. Sabe aquela coisa básica ali que todo mundo fez? Sei, é. Aí eu criei uma escola de rua. Daí nós montamos em Valinhos, na época, no interior de São Paulo, a primeira unidade. Isso em junho de 2015, a primeira escola de rua. Que legal. E vocês chegaram a ter quantas escolas? Escola franquia 130. Vocês fizeram no modelo de franquia, então. Então, essa foi uma loucura. 3 escolas era o dinheiro que eu tinha para poder montar. Então, eu montei Valinhos, eu montei Campinas e montei Perdizes, em São Paulo. Foram as 3 unidades que eu comecei. Nesse momento, a gente estourou, cara, na mídia, sem, tipo, mídia espontânea. Então, valor econômico, pequenas empresas,
Folha, cara, começou a ter uma exposição de mídia, primeiro, porque a gente usou uma estratégia isso em 2015, olha que curiosidade. Nós fizemos inauguração de Valinhos e Campinas com os maiores influenciadores de Minecraft na época. É assim, Hum. coisa de 5, 10 milhões de seguidores. Então Que isso isso que trouxe uma exposição 2014 é muito, coisa pra caramba, né? Se corrigindo a muito, inflação de hoje, é 25 milhões de seguidores. exatamente, é muita coisa para a época. Para você ter ideia, a gente fechava todo o quarteirão da escola para a inauguração, Nossa, por conta do caramba, cara. volume. Na unidade, por exemplo, de Campinas, a gente colocou 700 pessoas na inauguração. Que legal. Boa Né? estratégia. Então, naquele momento, a gente, mas não era a intenção. Nesse momento foi onde a gente viu que precisava realmente crescer, porque teve muita exposição. Foi como que a gente cresce? Não tem dinheiro para poder fazer as unidades próprias, difícil de escalar. Aí veio a opção do modelo de franquia, porque nos procuraram para poder montar a franquia. Não foi uma estratégia, vamos criar uma rede de franquias. Aí aconteceu naturalmente. Muito legal, cara. E quando você saiu da Rap Coding, você falou que não tinha outro plano de empreender, né? Então, no final você foi adquirido por alguma empresa e fez uma transição, ficou um período nessa outra empresa. Como que foi essa Ah, conclusão desse ciclo? um dos investidores que a gente fez durante a jornada de investimento era um investidor estratégico, que era da família do pessoal da Unicesumar, que agora é Viter Educação, a IPO, ou seja, modelo do ensino superior. Eles estavam olhando para outras frentes de negócio na época, montaram ali um Corporate Venture Capital, e dentro do processo ali de investimento eles investiram na gente. E aí foi mais de uma rodada que eles fizeram ao longo do caminho, né, intermediárias, mas no momento que aconteceu ali a pandemia, foi o momento que eles falaram, legal, eu consigo agora fazer a aquisição para poder organizar, porque eles iam para a IPO. Então, dentro da jornada, o que eu fiz eu fui para dentro da... Eu já não estava mais CEO da Rapcode, mas eu assumi para o Corporate Venture Capital deles na transição. Então, foi como troca, você vem para cá e me ajuda a organizar as coisas para a gente ir para o IPO. Então, foi basicamente isso, para poder trazer o centro de transformação digital, investimento em startups. Então, eu acabei sendo funcionário ali durante 6 meses nessa transição, preparando eles ali para o IPO. Poxa, foi pouco tempo no final do dia, né? O lock-up ali, de certa forma, né? Foi demais, assim, na verdade, como eu não estava CEO, então foi muito tranquilo. Eu já não estava mais na operação como CEO. Então, eu era mais ou menos um conselheiro de produto, tecnologia. Então, basicamente, o que eu cuidava, ou quando eu ia negociar com outras grandes, em escolas maiores, redes de ensino, porque depois a gente migrou para o modelo de franquia, mas também migramos para o modelo que era o original, que era de plataforma dentro das escolas. E dentro das escolas a gente entrou em mais em 300 escolas. No final das contas, a gente tinha 500 operações assim, ativas. Muito legal. E como foi esse processo, então, do seu novo projeto da Vensify, assim? E aí você vendeu a empresa, ficou um tempo sabático e decidiu Mudei empreender para de os novo Estados como foi? Unidos nesse período. Era um projeto de Uhum. vida já mudar para os Estados Unidos. A minha filha mais velha tinha acabado de concluir a faculdade aqui. E nesse processo a minha esposa olhou para mim e falou, ela vai ficar. Ela decidiu que vai ficar. E aí, o que que a gente faz? É um projeto de vida. Se não for agora, vai ser mais difícil em outro momento. Aí aplicamos para o processo do Green Card. A gente imaginava que ia demorar para poder sair a aprovação. Saiu muito rápido. Em 2021 mesmo, em maio de 2021, a gente mudou para cá. Aí nesse processo eu fiquei basicamente um ano aqui sem fazer nada mesmo. Foi literalmente eu vou fazer nada. Aí depois disso eu decidi entrar no Masters. Eu mudei para o Texas. Eu estava na Flórida, mudei para o Texas. Fiquei lá 2 anos para poder concluir meu Masters, voltei para a Flórida agora de novo, e agora nos últimos 5 meses eu comecei a Bensify. Mas é legal a história de como que eu cheguei na Bensify, cara. Então, sou Inusitado o todo modelo. ouvido. Vamos lá, conta. Olha que loucura. Ó, pra você ver, eu invalidei no meu trabalho de conclusão do Masters, era uma IA para ligação, ou seja, isso basicamente há um ano e meio atrás. E dentro do processo de validação da IA, que era, foi, puxa, é meu trabalho de conclusão, mas deixa eu ver se realmente isso é produto depois da conclusão. Rodei vários testes, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, aí eu percebi, foi, cara, ligação. E aí a tese era um SDR mesmo, BDR mesmo, que fazia a ligação. Aí foi, puxa, para cold call, para isso não funciona. Fiz um teste ali com mais de 100 mil ligações. A gente fez um teste grande ali, um ano fazendo o desenvolvimento disso. Eu desanimei por duas coisas. Primeiro, a taxa de conexão de pessoas que atendiam, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, menos de 30% das pessoas atendiam o telefone. E o segundo movimento que me deixou muito assim com medo foi a regulamentação que aconteceu nos Estados Unidos proibindo a ligação por IA. Aí eu falei, puxa, cara, é muito sensível esse modelo de negócio. Aí eu falei, quer Faz saber de uma sentido. coisa? Nesse modelo de IA agora, eu não vou construir nada com IA. Eu vou esperar, porque o modelo está muito instável. E aí a OpenAI lançou
a versão do voice to, antes a gente fazia todo o processo de text to speech e agora tinha speech to speech, ou seja, o modelo de voz. Eu falei, cara, já mudou completamente a tecnologia que eu tinha desenvolvido. Então eu falei, cara, eu vou segurar um pouco. Nesse segurar um pouco, daí eu fiz uma tese que era, eu vi o movimento do NTN crescendo no mundo. Eu falei, cara, isso aqui é muito fácil de quebrar, os workflows. Aí foi o modelo de Nokia, não sei se é da tua época, que é aquele modelo de gestão, de monitoramento de rede, servidores. Foi isso Uhum. precisa para o NTN. Aí foi legal, vou testar a tese. Aí basicamente eu fiz um post viral dentro de uma comunidade grande do Skoll, que era de NTN, falando numa tese ali, construindo um storytelling, que era basicamente contando uma história. Eu nunca valido o meu negócio falando que é um produto meu. Eu sempre tento trazer um contexto e falar assim, esse aqui é um produto que eu estou pensando em usar e tudo mais. Aí eu coloquei ali dentro do produto, cara, não teve cadastro nenhum, mas a quantidade de gente, foram mais de cento e poucos comentários perguntando como que fazia para vender. Ou seja, os caras sofrendo com venda e não com suporte. Ou seja, não chegaram até a dor ainda do suporte de workflows quebrando. Eles precisavam Uhum. vender. Aí nesse momento eu fiz a validação lá algumas vezes de fake door, coloquei uma LP, aí teve cadastros, mas no meio do caminho eu apresentei para um projeto aí no Brasil e o cara comprou o projeto sem uma linha de código. Foi, cara, implementa para mim, que foi a Times Idiomas, uma rede de franquia de idiomas. Aí eu falei, cara, esquece Estados Unidos, deixa eu focar pelo menos em alguém que já está querendo me pagar. Aí foi o primeiro projeto e o primeiro cliente. E o que que você fez para ele exatamente? Basicamente, os agentes que faziam a primeira coisa, mapeamento e lead score dentro do LinkedIn, eles têm um produto bem legal, a Times Idiomas, que é um produto de inglês para profissionais de TI. Então, o profissional de TI está dentro da rede e ele consegue ter, por exemplo, o entendimento se a pessoa tem o nível inglês ou não, porque a pessoa coloca o nível de inglês. Se for até intermediário ou não coloca, ou se for nível básico, é uma pessoa com 3 anos de profissão, o profissional recente, ele é o ICP dele. Então eu fiz um modelo ali basicamente de lead score para ele e um modelo de conexão, de criar a mensagem, o icebreak para a pessoa, aquela mensagem de nota, e mais o envio da conexão. Foi o primeiro módulo da Bensfar. Era só fazer isso, lead score e esse disparo. E o cara ficou, tipo, mudou muito a operação dele. Então, deixa eu só ver se eu entendi uma fotografia do seu MVP. A ideia, o cara meio que colocava o perfil do cara na ferramenta, o URL do perfil, e aí a partir dessa URL ele dava um score, adicionava o cara e fazia cadência de mensagem? Alguma coisa É, nesse caminho? na verdade, ele faz o filtro dentro do próprio LinkedIn da pessoa que ele quer, mas você não consegue fazer filtro de nível de idioma, por exemplo, se você não tiver o de recrutamento e seleção, o perfil do LinkedIn. Então, basicamente, pega esse, você joga o URL, a partir da quantidade de contatos, vamos imaginar que você tinha 1.000 pessoas, ele filtra dando lead score dizendo quem eram as pessoas que ele deveria fazer o contato. Sei lá, de 1.000, apareciam 250 que são pessoas que estão dentro do perfil dele. Aí, em cima dessas 250 pessoas, ele fazia o envio da conexão e fazer o pitch dele ali, a cadência de mensagem de venda. É legal, cara. Então, basicamente o que você fez foi criar uma ferramenta de prospecção para o LinkedIn. Esse foi seu Exatamente. MVP. O Fake Essa foi o Door, ele primeiro foi módulo. dessa ideia? Ele já era essa ideia, o Fake Door? Sim, 100%. Quando eu mapeei ali ó, o entendimento do mercado, eu falei, cara, o LinkedIn é um canal para esses caras que são de agências do NTN. Mas tem poucos ainda na época, né? Isso há 6 meses atrás, basicamente. Existem poucos fazendo a venda dentro do LinkedIn. Agora tem bastante, né? Mas 6 meses atrás não tinha tanto. E eu percebi também o nível de imaturidade dessa galera também tentando vender. Muito, muito imaturo assim, no processo mesmo de venda. Eu falei, então acho que faz sentido automatizar esse processo para que eles possam vender. Então essa foi minha tese original. Legal. Faz muito sentido. E como que você se sentiu? Porque, assim, quando a gente pensa a nível de concorrência, você já devia ter bastante concorrência. Tem muita ferramenta indiana para o LinkedIn, de certa forma, né? Então, como você interpretou essa concorrência? Como algo positivo, algo negativo? Como foi para você? Na verdade, por tudo que eu mapeei, isso é uma coisa interessante, tá falando de produto. Eu entendi o que os caras faziam, eu parti para poder estudar quais eram as limitações do LinkedIn, quais eram as técnicas que funcionavam dentro do LinkedIn, mas até hoje eu nunca usei uma ferramenta de concorrente. Eu sei o que elas fazem, mas eu nunca usei, justamente para não ter nenhum tipo de viés. Porque eu parti do Viés, né? princípio, eu quero entender primeiro para poder construir alguma coisa que seja diferente deles, principalmente do entendimento de negócio. Porque a maioria dessas ferramentas, e é muito fácil de perceber, pelo tudo que eu estou vendo de pessoas que estão vindo, são ferramentas desenvolvidas por desenvolvedores que não entendem do processo de venda ou do negócio.
Então, eu simplesmente coloco uma função. Então, eu construí em cima de uma lógica muito mais de negócio. Quais são os limites? Como que eu posso fazer isso de uma maneira extremamente humanizada, o processo? Então, eu tenho um algoritmo, por exemplo, que eu chamo de distribuição humanizada, que ele faz o controle de hit com 30 variações de dias diferentes. Então, uma campanha não sobrepõe a atividade sobre a outra, ela faz atividades complementares, simulando realmente o humano. Então, a gente já, para poder fazer cada uma dessas etapas personalizadas, então, eu não olhei para os concorrentes, eu só olhei, eu sei o que eles fazem, eu sei a precificação, eu sei o modelo de negócio, mas do ponto de vista de produto eu não quis usar, para justamente fazer alguma coisa diferente. Então, E aí, cara, é um desde o... mercado muito grande, tem muito pouca gente ainda fazendo Super. isso. Não, super. Tanto que. É porque também, de certa forma, é uma zona cinzenta o LinkedIn, né? Porque como ele também não tem uma API pública e tal, tipo, ele. Normalmente são softwares que querem arriscar, assim, né? De certa Sim. forma, assim, entre mil aspas, assim, né? E, e como foi esse seu processo de go-to-market, assim? Antes você falou que você fez um fake door e você trouxe o seu primeiro cliente, né? Então, desde o primeiro momento, você fez isso como? Com conteúdo em comunidades, igual você fez antes? Não, no caso aí, sim, eu fiz a validação do conceito dentro do Skoll mesmo, a ideia era lançar isso versão gringa global, então essa foi a primeira tese. Mas conversando com os amigos, eu apresentei para o pessoal da Times Idiomas, que tem o CEO lá que já foi, trabalhou comigo, eu apresentei para ele, cara, ó, eu sei que você usa o LinkedIn, me dá aqui um feedback, o que você acha dessa tese? Aí, sem nada, tipo, sem uma landing page, só apresentando mesmo. Eu falei, cara, eu compro isso, eu preciso. Aí eu falei, sério? Eu falei, sério. Foi legal, então me dá um preço. Aí foi com o serviço mesmo. Eu falei, legal, ó, custa tanto. Eu falei, pode fazer. Ah, perfeito. Então só me dá 15 dias para poder fazer a primeira versão? Eu falei, dou. 15 dias depois eu fiz o primeiro teste com ele, cara. E até hoje ele é meu cliente. Ah, legal. Eu também seria, né? Você quase fez um prato gourmet pra ele ali, né? Praticamente, né? Porque quase tudo que você foi customizando foi baseado no seu primeiro cliente que foi te dando os inputs, né? 100%. E, e os 10 primeiros clientes, assim, eles vieram todos de networking também ou eles foram vindo picado, assim? Não, isso foi interessante. Não, eu tenho sim, clientes de network, mas a maioria deles vieram usando a própria ferramenta. Então, cara, zero. Eu nunca usei o LinkedIn nada mais do que você conhece bem, e você passou por isso, simplesmente por ego. Sabe o founder ego, que é simplesmente sair uma matéria sua, sei lá, que publicava no LinkedIn, não usava para mais nada. Nem no meu modelo de prospecção, falando das outros negócios, fazia sentido. Na Trivor era relacionamento puro, que era family office. Você não encontra esses caras em nenhum outro canal que não seja via indicação. Segundo, era escola, que era educação básica. Os professores, cara, nem e-mail tinham os diretores, os mantenedores. Então era um modelo de prospecção realmente diferente. Então, quando eu comecei agora, é zerado, cara. Então, eu nunca fiz nada, eu não sabia como fazer. Então, o primeiro momento que eu fiz foi observar que todo mundo estava fazendo, então foi um estudo, e comecei a pilotar. Eu sou o louco de experimento. Eu tenho mais de 300 experimentos no LinkedIn, cara. Pra você ter ideia, com variação de headline, foto, variação de capa, variação de about me. Cara, todas as variações que você puder, eu fui quebrando isso e testando. Então, todos os meus clientes vieram de prospecção, 90% dos meus clientes vieram de prospecção usando a própria plataforma. Muito legal. E como que você descobriu quem era o seu público-alvo para você prospectar eles? Como que você sabia que era para essa direção que você tinha que ir? Então, isso é a primeira coisa, cara. A gente fica, depois de ter passado por construindo outros negócios e cometido tantos erros, eu não tenho absolutamente nada que eu saia com uma premissa que para mim é verdade se não for validada com dado. Então, o que eu fiz é, cara, todo o playbook, tudo aquilo que você adoraria, que a gente só descobre depois que você faz, sabe aquela coisa? Você fez a merda e você procura a solução, você resolve a solução, você vê que tinha alguém que já tinha passado por aquilo, você sabe que tem um playbook para aquilo, e depois, então, eu falei, não, cara, eu vou olhar tudo que eu vi que eu cometi de erro e vou começar a fazer diferente. Então, na jornada da Vinspy, cara, primeiro, não tem desespero por dinheiro, eu não tenho desespero por tomar decisão, eu não tenho desespero por poder acelerar. Então, o que eu fiz é, eu vou testar todos os públicos, mapeei todas as pessoas para poder decidir quem é o meu ICP. Aí comecei a testar. Então, assim, dentro hoje de todos os testes que eu fiz, o meu perfil ideal é middle market, empresa que tem o LinkedIn como canal principal de aquisição, que tem um modelo de sales-led growth, que tenham pelo menos 10 vendedores dentro da equipe. Então, hoje, se Legal. eu sento na frente desse cara, eu fecho. Legal. E como que você acha ele, tipo, na sua ferramenta? Como que você consegue categorizar um ICP com tantas variações específicas?
Primeira coisa, aí eu vou fazer propaganda do LinkedIn. De todas as opções, cara, se você quer levar o LinkedIn como canal sério de aquisição, realmente é o Sales Navigator, não tem como furar. Ah, mas eu tenho outros canais, tá? Para o meu caso, que uso minha plataforma, inclusive para social selling, a única fonte de dados que vai conseguir te dar um sinal de pessoas que são ativas dentro do LinkedIn e produzem conteúdo é o Sales Navigator. Então eu utilizo o Sales Navigator, então o filtro é muito preciso, eu consigo dar muitos sinais ali para poder criar as listas bem precisas para prospecção e consigo identificar inclusive quem são as pessoas ativas. Então a lista é onde eu gasto o maior tempo, o resto da plataforma faz tudo para mim. Depois de eu ter definido exatamente qual é a cadência que funciona, qual é a mensagem inicial que quebra o gelo, quais que provocam mais conversa. Hoje em dia, hoje em dia está no piloto automático minha operação. Eu gasto o meu maior tempo na semana é só construindo lista. Legal. Então então, recapitulando assim, você foi escutando as funcionalidades dos seus primeiros usuários que vinham da sua própria ferramenta, e aí você foi deixando cada vez mais robusto o MVP, e o seu principal canal de aquisição ao longo do tempo foi a sua própria ferramenta. Então você testou múltiplos ICPs e ela meio que funciona no piloto automático, prospectando ali e vendendo, né? Cara, se a gente pudesse dar um passo para trás e olhar essa fotografia desse processo de 0 a 1 de validação, assim, o que você acha que foram as maiores lições assim que você tirou dos seus 0 aos 10 mil de faturamento ali, só para a gente deixar congelado esse pedacinho de informação aqui para a galera? Cara, o principal deles é não dá para você copiar absolutamente nada dos outros. Existem muitas variáveis dentro do processo de prospecção, porque o que eu percebi é não está dando certo, não está dando certo, não está dando deu certo. Eu falei, por que que deu certo? Qual que foi a variável que eu troquei que de fato fez esse movimento? Então, o que eu escuto muito até dos meus clientes é, antes mesmo de você escalar, antes mesmo de você construir, você precisa primeiro validar se o LinkedIn é um canal. Então, dentro desse meu processo, falando especificamente, a estratégia de fazer isso com calma, porque o LinkedIn não é um canal, meu aprendizado até aqui, não é um canal que você acerta rápido. Você não acerta rápido. Você precisa ter o processo de aprendizado. E a maioria das pessoas não tem esse saco para poder passar. Então, quebrar em ciclos e começar a validar cada uma das etapas, para mim, foi o fundamental para poder ter sucesso. Independente se eu estou vendendo a minha solução ou não. Eu percebo, se você tiver calma para poder passar por essa etapa de aprendizado, e é assim, bem simples, tá? O LinkedIn ele é muito limitado do ponto de vista de prospecção em volume. Você não tem volume no LinkedIn. Então, a primeira coisa que eu vejo é, cara, tem que acertar a boca do funil. Então, primeira coisa, você precisa saber exatamente com quem você precisa falar. Depois é você acertar o máximo possível de conexões com essas pessoas. Aí fala, Rodrigo, mas é conteúdo que gera realmente o diferencial. Aí eu costumo dizer, cara, acerta primeiro o outbound e o social selling. Acerta primeiro porque esse é o único variável que você controla, que são as atividades que você executa. Conteúdo, eles é para você garantir as porradas que acabam dando dentro do processo. Se você consegue fazer esse processo validando a prospecção, hoje, para você ter ideia, Bruno, tá uma loucura o meu nível de agendamento. Eu comecei a colocar vários softs qualification, porque eu estava fazendo no mês de setembro, por exemplo, eu fiz 67 demos. Você só Então, faz demo, então. O seu modelo não é self-service, é só via demo. não, e foi para o estratégico também. Eu fiz o teste de fazer PLG também. Cara, a camada de serviço que eu preciso entregar no onboard, principalmente por conta dos agentes que tem, eu não consigo. Vai ter churn. Não tem como. Eu É. preciso Então fazer. faz sentido você pegar na mão do cara e customizar ali o onboarding, né? Eu faço. Ah, bom, de certa forma é bom porque, assim, dá um trabalho maior, mas de certa forma você amarra o cara ali também, uma vez que você customiza tudo pra ele, seu churn deve ser bem baixo também, de certa forma, né? Até agora, nesse momento, eu tenho 43 clientes e 175 contas conectadas. Zero churn até agora. Interessante, O que cara. eu Dá uma. tenho é POC não validada. Tipo, durante o Só. teste o cara não curtiu Não vou e não renovar. foi. Isso. Agora, cancelamento, depois que o cara tomou a decisão, zero cancelamento até agora. Então, Rodrigo, você chegou a comentar que você. A gente falou da sua jornada do 0 aos 10 mil, e aí a gente estava falando um pouco sobre o momento que você está hoje, né? Então, você pode contar um pouquinho pra gente desse momento? Claro. Só para poder trazer aqui o modelo de negócio que é importante, né? Meu modelo de negócio é baseado em assento. Legal. E é Sales-led Growth, né? Então, ou seja, eu tenho um processo de venda, apresentação do negócio, que é a demo, depois eu faço onboarding, depois eu faço toda a parte de suporte do cliente. Então,
esse processo dentro do meu modelo de negócio. Então, para mim, não é importante a quantidade de clientes que eu tenho, mas o mais importante é a quantidade de contas que eu tenho por cliente, porque eu cobro por assento, né? Uhum. Então, nesse caso específico, agora fechando o mês de outubro, sem contar com novas licenças que eu fechei agora de white label, que eu posso entrar um pouquinho aqui no detalhe dessa mudança de curso, mas eu fechei a 53 mil de MRR antes do white label agora que eu abri para os clientes. E agora vai para 107 de MRR. Eu fecho esse mês com 107 de MRR com esses contratos novos de white label, Sozinho? sozinho. Não, loucura, cara. Como que você, assim, eu sempre recomendo para meus alunos, né, da nossa comunidade, que eles não façam um modelo de sales led, principalmente se eles forem solo founders, porque é meio loucura, assim, né? Você tem que prospectar, fazer reunião, demo, onboarding, produto. Então, assim, como você equilibra todos esses pratinhos e por que você desistiu de fazer um produto mais self-service também? A primeira coisa é, eu não tinha ideia para onde ia o produto. Então, esse é o primeiro ponto, né? E depois, durante a jornada, construindo o produto, ele começou a ficar muito maior do que eu imaginava. Só para você ter ideia, hoje eu gerencio 89 tabelas de banco de dados. Bastante. Então, o negócio ficou extremamente complexo, né? Então, com vários microserviços rodando. Então, do ponto de vista de arquitetura, a aplicação ficou muito grande. Então, do ponto de vista de produto, é muito bom. Respondendo a tua pergunta, basicamente a minha jornada nos últimos 5 meses, cara, é trabalho de 14 horas por dia, sem final de semana. Então, eu organizo a minha agenda, acordo às 4 horas da manhã, faço as minhas coisas, 5h30 eu faço uma análise de todos os logs da aplicação. Não faço deploy, mas eu crio uma estrutura para poder fazer modificações e ajustes durante o dia. É o onboarding e suporte e demos durante até às 7 horas da noite. Das 7 horas da noite até as 10 horas da noite é deploy de correções, problemas e tudo mais. E no final de semana, funcionalidade nova. Então, eu decidi fazer isso nesse modelo, primeiro, para poder avançar e aprender o mais rápido possível, porque, cara, quando eu estou tocando o produto, eu sou um heavy user da plataforma e eu faço todo esse processo com meus clientes, eu consigo ter principalmente indicadores, que eu acho que é o mais importante do SaaS, é o time, que é a parte como que é, caramba? Time O to termo. value? O time to value. Aham, o Então, tempo assim, para para mim é valor, né? muito importante esse processo. O tempo para você gerar valor agora para o cliente. Então, eu estou automatizando o máximo que eu posso, por exemplo, do onboarding agora dos clientes. Eu vejo cada uma das dificuldades, eu vejo nos vídeos o que os caras estão tendo de dificuldade. Então, para mim, é uma questão não só de modelo de negócio de escala, ou seja, eu sei que é limitado, eu tenho que montar um time de venda, mas no meio do caminho agora eu descobri o white label que para mim pode fazer sentido. Eu continuo tocando o produto e essa camada de serviço e consultoria que eu não quero prestar, que eu decidi que eu não quero prestar, pode ficar na mão de quem conhece. E aí os caras que não têm a tecnologia, eu forneço a tecnologia para eles. Então talvez vai ser esse caminho que eu vou focar daqui para frente. E você você não pensa em expandir sua equipe, por exemplo, para você. Na verdade, deixa eu reformular minha pergunta. Em que momento da sua jornada você pensa em começar a expandir a sua empresa? Ou se você pensa em expandir o seu negócio, ou pretende manter como um lifestyle mesmo, o que que você está pensando para o negócio? Cara, eu coloquei um desafio louco aqui comigo, que é chegar a 500 mil de MRR sozinho, solo founder. Louco esse aí, hein? Eu coloquei isso como meta. Cara, por quê, Rodrigo? Porque, cara, eu tô no momento de vida que eu posso fazer isso, entendeu? Então, eu já fiz um negócio para escala, você sabe como que é. A loucura que é quando você capta dinheiro e você tem que escalar, você tem que crescer. Então, eu já passei por essa fase. Eu já sonhei em ter uma empresa bilionária. Hoje em dia, cara, não consegui ficar bilionário, muito menos conseguir realmente ter uma vida super confortável, mas eu consigo ter uma vida extremamente tranquila sem precisar me preocupar com dinheiro agora. Então, o que eu faço é, cara, eu vou tentar entender. Primeira coisa, só para deixar claro para as pessoas, o momento agora é muito difícil. Qualquer decisão que você toma do ponto de vista de negócio e produto pode ser que morra daqui 6 meses. Então, eu estou na jornada, falei, cara, deixa eu ver até onde vai, deixa eu aprender o máximo que eu posso. Porque isso é uma coisa interessante, Bruno. Todo mundo hoje tem muita certeza sobre tudo que vai acontecer, mas como que, eu vou te dar um exemplo, eu estou num grupo de IT aqui da Flórida que tem mais de 200 brasileiros de todas as grandes empresas que você imagina, de C-levels todos, e tem pessoas responsáveis por toda a parte de venda, operação e suporte, engenheiros da área de AI do mundo inteiro, ou seja, das empresas que estão aqui. Quando eu converso com esses caras, nem eles sabem qual é o caminho que vai acontecer daqui para frente. Eu falei, cara, qualquer pessoa que fale para mim
qual é a direção que vai acontecer, eu acho que é muita ilusão nossa. Então, nesse momento agora, eu estou tentando focar nisso, cara. Eu coloquei como meta pessoal. Então, eu vou tentar chegar aqui antes como solo founder. Vamos ver o que acontece no meio do caminho. Muito legal, cara. Tem uma empresa, uma startup chamada B2B Retention, que eu acompanho o empreendedor. Eu depois te passo o nome, eu peço, deixo pra galera aí também na descrição depois. Eu fiz um vídeo dele também esse ano. E eles têm hoje, ele fatura, se eu não me engano, 25 milhões. E ele tem duas empresas, uma de 5 e uma de 20. A de 20 eu acho que tem 3 funcionários e a de 5 milhões eu acho que é só ele e o sócio. Que E loucura, cara. não, loucura, loucura, sim, loucura. Porque se você parar pra pensar, hoje o maior canal de aquisição dele para os negócios deles é conteúdo no LinkedIn. E aí ele tem um funil de ficar fazendo lives, webinar, joga a galera pra lá e depois joga o pessoal numa AI. A AI faz uma pré-qualificação, agenda demo, ele entra na demo, ele faz as demos com o sócio dele. É muito parecido com o seu processo, assim, de certa forma, né? Então eu acho muito legal o seu case e ter uma inspiração brasileira, né, fazendo isso, assim. Espero que daqui 6 meses a gente possa bater um papo de novo e você tá falando, ó, porra, agora eu tô cruzando aqui 1 milhão de MRR sozinho. É. Ia ser legal. Eu coloquei a meta até o meio do próximo ano, bater os 500. Agora, com o White Label, sendo bem sincero, eu acho que é possível. Até então era só um número, né? Coloquei para mim. Mas na hora que eu comecei a ver, porque o nível de dedicação que eu preciso ter nessa camada que é extremamente importante, que é da estratégia, vai me garantir também o suporte com relação ao churn. Porque quando o cliente começa a utilizar a plataforma, a primeira coisa que eu dou para ele é luz para todos os indicadores deles. Então, porque ele não tinha controle, o LinkedIn não te dá controle sobre dados do que Uhum. você faz dentro da plataforma. Então, esse é um momento que o cliente começa a ver realmente o que ele estava fazendo está dando sucesso ou não. Então, esse é o momento que eu vejo que, assim, que a estratégia vai ajudar muito a manter esse cliente, ou seja, entrar na estratégia do cliente. E como eu não tenho background nesse processo, eu não queria entrar esse modelo de prestação de serviço. É onde eu gosto de ficar na parte de produto, tecnologia, enfim. Então, nesse caso especificamente, eu acredito que o modelo White Label vai me garantir suporte para continuar no produto, evoluir no produto, porque eu não vou focar só no LinkedIn, eu vou trazer outros canais para dentro da plataforma, mas eu decidi ser o melhor no LinkedIn primeiro. Aí depois, quando eu sou o melhor no LinkedIn, eu posso trazer outros canais para dentro da plataforma. Cara, curiosidade, assim, isso é uma curiosidade totalmente pessoal minha, mas você vê algum risco de plataforma de você estar construindo a sua empresa em cima do LinkedIn hoje? 100%. Aham. Para você ter ideia, eu já tive três. É uma coisa louca, né? Eu já tive três abordagens para oferecendo investimento. Três abordagens, ou seja, me procurando para poder fazer investimento. Eu falei assim: não, esse negócio não é para ser para fundraising. É mais um Então, lifestyle, fica assim, tranquilo. né? Para outro jogo. Porque eu sei dos riscos, das limitações que tem. Então, nesse caso especificamente que eu estou fazendo, eu sou o maior vendedor hoje em dia do LinkedIn de contas premium de Sales Navigator. Porque uma das coisas que só para você ter ideia, eu não aceito conta gratuita dentro da plataforma. Ah, mas faz É a primeira sentido. coisa. Senão, né, como que o cara vai até usar as features se não tem o básico, né? É, se o cara, como que você vai garantir escala dentro da plataforma? Outra coisa, eu sempre limito todas as atividades. Então, tem algumas plataformas por aí que os caras já estão acostumados, ferramenteiro, sabe? O cara que fica pulando de ferramenta em ferramenta, esse cara eu já nem vendo para ele. Porque quando eu falo, não, tem limite para isso, tem limite para isso, tem limite. Eu falei, cara, mas por que você limita? Foi porque eu não sou uma plataforma de spam. É para coisa séria, entendeu? Então eu não vou ser uma plataforma de spam. Então eu comecei a limitar. Ah, mas você não consegue. Eu não faço isso. Isso não pode, eu não posso fazer. Então eu comecei a colocar limites, né, dentro da operação para ser uma plataforma o mais amigável possível ali para o relacionamento com o pessoal do LinkedIn. Muito legal. E onde você usa AI no seu dia a dia na sua empresa, né? Porque você vai dar um salto agora para 100K de MRR. Como que você está usando o AI para te ajudar a ser mais produtivo e organizar esse grande volume que você está tendo? Cara, em tudo. Não tem absolutamente nada que eu não use AI. Mas se você falar para mim aonde eu tenho o maior impacto, é na Codano. Eu uso Cloud Code no VS Code. Cara, a arquitetura, obviamente, como eu sou engenheiro já há muito tempo como programador, então óbvio que você encurta caminhos nesse processo, mas
Hoje, se um programador ou uma empresa não estiver utilizando AI na programação, porque ele foi frustrado no primeiro movimento, porque isso acontece muito. Eu falo que é o estágio do programador que está naquele momento da falta de entendimento sobre, de fato, o impacto que isso pode gerar. Ele teve uma abordagem inicial, viu que o código é uma merda, e o cara falou: Isso aqui não vai nunca codar como eu. Mas o cara não teve a paciência de treinar o modelo para poder codar como ele. Então, essa é a jornada que eu vejo que a maioria dos programadores estão em negação nesse primeiro momento. Mas na hora que essa galera começar realmente a parar para poder usar, eles nunca mais vão conseguir deixar de É utilizar, um cara. divisor de água. Hoje eu programo por 10 programadores. É uma equipe de 10. É, mas é o que eu escuto muito, assim, né? Hoje, a galera com AI, para você se destacar, você tem que ser um engenheiro 10x, como eles chamam no Vale do Silício, né? É 10x, isso. né? É. E é fácil, cara. É muito fácil. Toda atividade que eu faço, quando é uma atividade grande, principalmente nova feature e tudo mais, eu faço cálculo para poder saber em quanto tempo eu deveria fazer em quantas pessoas. E geralmente é sempre vezes 10. Que doido isso, cara. E na sua empresa hoje, tem algum lugar além do código que diretamente que a AI trabalha com seus clientes que você sente que isso te ajuda muito a equilibrar os pratinhos? Sim, na parte do todo o processo que acontece depois da demo. Então, durante até a demo não, tá? Óbvio que a plataforma faz toda a parte de validação, porque eu tenho um chatbot dentro do WhatsApp. Ou seja, eu fui um dos primeiros a implementar, mesmo os gringos não têm. É assim, do ponto de vista técnico é uma loucura, mas é um chatbot que responde o meu inbox. Então eu tenho uma assistente dentro do meu inbox fazendo toda a parte de qualificação dos leads. Depois disso, durante o onboarding, cara, toda a parte do onboarding, eu faço isso hoje via AI, os disparos de mensagens e tudo mais. Aí, cara, eu fui pro NHN mesmo, eu não perco tempo codando coisas que eu não vou vender. Então, esse é o movimento. A única coisa que eu tô codando, que é uma coisa interessante, Bruno, eu quase entrei em contato com você, com vocês, na hora que vocês lançaram agora a construção da plataforma ali de gestão dos indicadores, porque eu tenho um projeto que eu estava tentando fazer em paralelo para mim. Ah, para Eu resolver quase essa falei, parte de cara, métricas. você quer pegar isso aqui pronto já? Tá 80% para vocês usarem, era a minha abordagem para vocês. Eu não tenho tempo, cara, esquece, eu não vou nem me envolver nisso. Ah, legal, cara. Mas são coisas assim que eu estava utilizando. Cara, achei muito legal a jornada, a história. Então, eu gosto muito dessas empresas, né, como a sua, que usam as próprias ferramentas para crescer, né? Eu vejo muito case, mas a maioria dos cases que eu vejo é na gringa, assim. Então, eu fico muito feliz de ver, apesar de você estar morando na gringa, né, de ver um brasileiro fazendo isso. Muito Ah, legal. mas vendendo no Brasil. Oi? Mas vendendo no Brasil. Vendendo no Brasil, é. Legal, cara. E o que que você enxerga agora de próximos passos? Você falou desse movimento de white label. Para onde você está indo, né, nos próximos meses na sua jornada? Até dezembro, focado 100% em agora comercializar White Label e Enterprise. Eu tenho clientes Enterprise que eu fechei, então é os clientes que gera melhor retorno para mim. Eles dão muito trabalho no onboard, mas depois do primeiro mês já Já não me era. dão trabalho mais. Os clientes pequenos me dão muito trabalho o tempo todo, né? Então, então nessa jornada eu vou focar agora em White Label e na parte de Enterprise. Então esse vai ser um objetivo para agora. E até o final do ano eu lanço toda a parte de cadência focada em WhatsApp também dentro da plataforma. Legal, cara. Muito legal. É, Rodrigo, agora que você tem essa bagagem toda de experiência, tudo que você fez, tudo que você está fazendo, se você pudesse dar um conselho assim para quem está nesse início de jornada, construindo seu projeto, crescendo seu negócio, que conselhos que você daria para essas pessoas? Depende do momento da pessoa. Se a pessoa já tem experiência na área, mas, cara, com certeza me faz falta, é uma das coisas que eu mais me arrependo, construa a sua marca junto com a construção do teu negócio. Então, eu fiquei muito fora das câmeras durante a construção da Rap. Cara, para você ter ideia, na construção da Rap, a gente deu mais de 300 inserções em mídia. Forbes, matéria na Forbes, eu, cara, completamente isolado do mundo, focado só no trabalho. Isso faz uma falta absurda hoje. Porque quando você começa de novo, mesmo quando você faz uma venda e você vai para a segunda etapa, basicamente você começa zerado, cara. Agora, se você constrói canal, você constrói a tua marca, depois é mais fácil você descobrir qual o problema que você vai construir a solução e a distribuição fica muito mais fácil. Então, me inspiro bastante, por exemplo, em você. Eu estou vendo que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje se você mesmo independente que você for construir, constrói a tua marca pessoal junto com o negócio. E é extremamente importante para, mesmo que dê errado a tua hipótese, você já tem um canal
já tem pessoas que você pode tentar entender qual que vai ser o próximo ciclo. Legal. Dica de ouro essa, hein, galera? Que próxima dica você deixaria também? Cara, basicamente, que eu vejo, eu converso com muita gente, né? Agora, nesse processo de onboarding. E tem muito, ainda mais em setembro que eu abri para empresas pequenas, então era muito mais consultoria do que eu querendo vender para as pessoas. Cara, a dica é, dentro de todos os processos de persona que você tem para poder vender, você tem que vender para todos para você descobrir para quem de fato você deve vender. Então, nesse processo de construção do negócio, você tem que vender para quem você tem que mapear de forma estratégica e vender realmente focada para as pessoas no geral dentro da tua rede de persona, mas descobrir mais rápido possível quem as pessoas que você gera mais valor e te traz mais valor, para você focar só nessas pessoas. A gente tenta fazer todos os canais ao mesmo tempo, a gente tenta vender para todo mundo, e esse processo de construção de negócio, cara, é muito mais longo do que a maioria das pessoas entendem. Então, não adianta tentar acelerar o máximo possível no começo. Então, quanto antes você descobrir para quem você deve vender, melhor vai ser a tua jornada e o sucesso geralmente é mais garantido do que você tentar vender para todo mundo o tempo todo em todos os canais. Muito boa dica, Rodrigão. Mas, cara, achei muito boa dica, porque uma das dúvidas que eu mais vejo, assim, da galera no início é realmente público-alvo, assim, né? Pra onde olhar. Escuto muito, muito, apesar de ser meio clichê, do cara falar assim: ah, eu vendo pra todas as empresas do Brasil, todas as PMS, todos os autônomos. Aí o pessoal quer Quem jogar dera, hein? rede no oceano e ver se vem os peixes ali, né? É foda. E mesmo nesse processo, quando você tem uma visão ampla ou você não tem uma visão ainda de quem você tem que vender, você tem que fechar ali pelo menos umas 3, 4 personas e tentar vender para essas pessoas, porque a venda não começa, ela não termina quando você coloca o cliente para dentro, né? Então, quando você coloca o cliente para dentro, você vai descobrir realmente se aquele cara era o certo para o produto, para aquilo, para a dor que você. Ele tinha realmente a dor daquele produto. Uma dica legal que eu posso dar também do ponto de vista de produto, para quem é produtor. Quando você começa com qualquer tipo de produto de tecnologia, você vai começar a ter muita abordagem de pessoas pedindo novas features. A dica que eu dou, cara, para isso, que vai acontecer muita gente, coloca no mapeamento a quantidade de solicitações de feature que você tem iguais. Por exemplo, faz uma matriz. Então, o cara pede uma nova função. Quantas pessoas mais pediram aquela nova função? Depois de um tempo, se o cara que pediu, só foi ele que pediu e cobrou de novo, você fala, cara, não tenho solicitação, para poder fazer essa feature custa tanto, dá um preço para isso. Se o cara falar, não, isso não deve ser construído. Porque eu vejo um erro muito grande na galera de produto, é começar a construir coisas demais. Eu cometi esse erro com a Bensify. Eu comecei a construir features para mim, coisas que eu precisava usar. Daí quando eu olho agora no roadmap ali do uso do mapa de calor da plataforma, só eu que estou utilizando algumas funções que eu criei, que eu achei o máximo. É, normal, normal. Ainda mais por você ser dev, às vezes você se empolga um pouco ali, né? E fala, eu vou só fazer uma feature aqui rapidinho, isso aqui, né? É, Cara, eu coloquei uma feature de experimentos dentro da plataforma para poder fazer monitoramento de experimentos que você está fazendo dentro da plataforma. Eu estou fazendo um experimento de cadência. Legal, você consegue marcar qual a cadência, qual é a tua hipótese daquele experimento, controlar o resultado dele. Ninguém está usando, só eu. Mas faz parte. É, o que eu faço aqui nos meus SaaS, eu uso uma ferramenta chamada Authentic ou PostHog, e aí dá pra gente mapear as métricas e ver as features que a galera usa, assim. E aí, normalmente, eu vou lá e desligo as features que menos de 10% das pessoas estão usando depois de um tempo também, assim. Porque senão começa a virar um Frankenstein o sistema, assim, né? E é muito fácil você se perder no desenvolvimento do produto. Legal, Rodrigo. Cara, aprendi muito com você hoje, adorei o papo, apesar desses desafios técnicos que a gente teve aqui na ligação hoje, mas foi super legal. Eu tô torcendo muito por você, cara, assim, olha, saí inspirado aqui desse papo, aqui, motivado até pra conquistar o mundo aí, cara. Achei muito legal essa sua jornada. E, cara, se você quer fechar hoje o bate-papo fazendo algum jabá, onde o pessoal te encontra, como que o pessoal faz pra te acessar? Cara, basicamente, Vencify dentro do LinkedIn. Eu só estou utilizando o LinkedIn como canal de aquisição ou de comunicação, até porque é onde eu estou focado como plataforma. Não utilizo nenhum outro canal, não levo o cliente nem para o WhatsApp, para você ter ideia, para poder conversar. Tudo acontece por lá. Então você pode me encontrar lá. Estou produzindo conteúdo agora, estou aprendendo a fazer esse processo, olhando muito vocês criando, que já estão aí há bastante tempo fazendo, então estou aprendendo com vocês, tentando, acertando algumas coisas, errando outras ali no processo. É muito fácil com conteúdo você errar e você trazer pessoas que não são compradoras para dentro do conteúdo, então Super. estou aprendendo essa questão de dosar isso. Mas enfim, então você pode me encontrar lá. Cara, basicamente, se você
tem hoje um negócio, uma consultoria ou uma agência de publicidade e que de fato você tenha como canal de aquisição um dos produtos a parte de gestão e a parte de administração, até mesmo de estratégia para a criação dos seus clientes, agora a Bensify vai ter uma versão white label que vai ter a possibilidade de você poder oferecer como o seu próprio produto para esse teu cliente. Então, a ideia disso é que você possa, obviamente, entregar, gerar valor para o teu cliente na execução, que é uma das dificuldades que as agências têm, né? Ou seja, você pode criar um planejamento, mas depois o cliente vai ter que executar. Você vai ter uma camada de controle sobre a execução. E a outra coisa é você fazer um locker ali com o teu cliente também, porque você tem tecnologia e não só o serviço, que é uma das dores que as agências têm de ciclos de 6 em 6 meses que o cliente cancela o contrato, porque ele aprende e depois ele toca sozinho. Então você tem um locker ali também com a tecnologia. Então, se fizer sentido, a partir da segunda-feira agora eu vou começar a anunciar e comercializar o white label para fora da minha rede. As contas que eu vendi agora foram para clientes ativos dentro da plataforma. Boa. Legal, Rodrigo. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Tô torcendo muito por você. E, cara, sucesso. Muito legal a sua jornada, mano. Obrigadão aí, viu? Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo tempo, irmão. E pelo Valeu. convite. Tamo junto. Valeu você que chegou até o fim aí. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.